E pior que o entregador entendeu e foi embora sem dar frente. Esse método de Nossa, que esse cara aqui tá falando, não entende nada de nada. Sai daí. Vídeo horrível, mano. Aff, Maria. Oi. A gente sabe que na internet muitas e muitas vezes são criados ambientes tóxicos com comentários ofensivos, preconceituosos e até coisa pior, tipo perseguição ou até ameaça mesmo. E isso acontece muito em redes sociais, como a gente já sabe, mas também em sites de notícias, por exemplo, quando tem aquela seção do comentário lá embaixo no final sobre a notícia. Se for uma notícia de política ou de qualquer coisa, você vai ver gente brigando lá o tempo todo, sabe? É um ambiente muito pesado. Fora isso, tem os jogos online também, que muitos deles têm a opção de chat para você falar com outros jogadores. E tem muito moleque bocó e mal educado que faz muito comentário desnecessário lá também, acaba criando um ambiente bem hostil para quem quer jogar. E fora isso, ainda tem milhares de crimes que acontecem na internet, por exemplo, clonagem de cartão, ou então algum vírus que é enviado por e-mail para você para roubar as informações do computador, ou então fraudes que acontecem em sites de compra. E para completar, às vezes você tem um filho, um sobrinho, uma criança por perto e você quer deixar a criança se distrair com um celular ou computador em algum site, com um joguinho, ou então com algum vídeo infantil. E se você parar para pensar, essa criança tá a um passo de tudo isso que eu falei, de todo esse ambiente hostil, de todo esse conteúdo tóxico, ou de repente até coisa pior. É lógico que existem várias opções de bloqueio e de regras que você pode criar em qualquer dispositivo e de acessos também, mas não é todo mundo que tem esse conhecimento, né, que consegue mexer, que tem essa facilidade com tecnologia. Aí eu tava aqui pensando sobre tudo isso um outro dia e eu cheguei numa pergunta: e se o acesso à internet fosse de alguma forma controlado ou monitorado de uma forma mais rígida? Porque hoje em dia qualquer um pega um celular ou um computador e acessa a internet e tem acesso a tudo. Simples assim. É claro que existem políticas e termos de uso e condições em redes sociais e sites assim, mas a gente sabe que nem sempre elas funcionam bem. Inclusive eu já fiz um vídeo com algumas dicas de como você pode usar as redes sociais de um jeito um pouquinho mais tranquilo assim, sabe? Sem se estressar muito com esse conteúdo tóxico, tá? Eu vou deixar o link aqui em cima e também na descrição do vídeo. E nesse pensamento que eu tive, eu imaginei: e se para acessar a internet a pessoa precisasse ter um cadastro único, sabe? Como se fosse um número específico, assim, um documento novo, ou de repente se fosse atrelado ao CPF da pessoa. Seria mais ou menos como um passaporte para a internet, sabe? Tudo que você faz fica de certa forma registrado lá. Se por um acaso o seu e-mail é bloqueado ou uma conta em rede social é bloqueada, você vai lá e faz outra. É simples assim. Você pode ter quantos perfis na rede social você quiser e quantos e-mails também você quiser. Mas se existisse esse cadastro único aí da internet que eu pensei, você não conseguiria ter tanta facilidade assim, porque, por exemplo, se você fosse banido de uma rede social por mau uso, ou por ofensa, ou por alguma coisa muito grave, você não conseguiria ter uma outra conta nessa rede social, porque o cadastro é único, no mundo inteiro, pra sempre, assim, Então, se existisse esse cadastro, a pessoa poderia ser punida mais facilmente em alguma rede social, em algum jogo online. E se fosse algum crime online ou algo do tipo, poderia até ajudar a rastrear a pessoa. E se fosse alguém menor de 18 anos, ou menor de 16, por exemplo, teria acesso restrito a vários tipos de conteúdo que adultos podem acessar normalmente. Então, os pais não precisariam se preocupar tanto assim se a criança usasse uma credencial própria para acessar a internet de repente. Mas isso foi só uma ideia que eu tive, não é que eu tô falando que esse é o certo, tá? Eu realmente não sei se isso seria legal ou não, se isso é aplicável ou não. Eu só pensei nisso porque eu tava refletindo que a internet muitas vezes é terra sem lei, sabe? Muita coisa acontece lá e não tem alguma punição, alguma resolução assim, às vezes muito eficiente. Muita gente escrevendo comentário ofensivo, sabe? Discurso de ódio, muita fraude acontecendo também. Então eu refleti qual seria uma solução para isso. Ah, e deixa eu esclarecer que isso não é só no Brasil, tá? Essa questão de ambiente tóxico, de ofensa, de preconceito acontece no mundo inteiro, infelizmente. Mas você tem alguma opinião sobre isso? O que você acha? Você acha que deveria ter um controle mais rígido de acesso à internet desse tipo que eu falei? Deveria ter um outro tipo de controle? Ou tudo do jeito que tá bom? Pode deixar assim do jeito que tá uma maravilha e o problema é a educação da casa mesmo, ou sei lá, qualquer outra coisa. Eu realmente não tenho uma opinião definida sobre isso, né? Só algo que eu pensei sobre, assim, porque é uma coisa bem, acho que, né, complexa, sei lá. Mas se você gostou desse tema que eu levantei nesse vídeo, sobre essa possibilidade, sobre esse assunto, sei lá, dá um like aí, tá? E não se esquece, se inscreve no canal e ativa o sininho depois, porque tem dicas e curiosidades e às vezes esses devaneios e reflexões toda semana. Então é isso e tchau! Agora eu acho que eu vou fazer uma limpa nas minhas redes sociais, porque tem muita coisa muito antiga que eu escrevia que eu tenho vergonha hoje em dia, sabe? Coisa revoltada, coisa pode ser até preconceituosa. O importante é você evoluir e assumir os seus erros, né? Ainda bem que eu não vou precisar pagar tanta coisa. Vou aproveitar e apagar essa foto de perfil que eu tô muito feio, né?